Agora que está aqui. Muito boa tarde ou boa noite a todos. Agradecemos a vossa presença. A conferência de hoje é dedicada à escritora Maria Celestina Fernandes, que, portanto, depois vai ser apresentada pela nossa moderadora. A escritora Maria Celestina Fernandes vai abordar a sua própria vida e a sua própria obra também, claro. Quanto a nós, eu peço desculpa porque, como disse, eu estou no interior da Angola e a internet aqui está instável. Eu iria já anunciar o que temos para a próxima semana, se me permitissem. Pronto, e depois então tratamos do resto. Então, para a próxima semana, o que é que nós temos? Como já foi dito há pouco, temos o Dia da Língua Portuguesa, 5 de maio, e calha numa quinta-feira, exatamente. Então, na próxima quinta-feira, nós teremos uma mesa redonda com a participação das várias academias de letras e também academias de ciências. Já temos algumas confirmadas, infelizmente ainda nem mandamos fazer o cartaz porque não temos confirmação de várias, portanto, Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe ainda não temos confirmação. Temos notícia da Academia de São Tomé e Príncipe, pronto, graças ao apoio que a professora Inocência Mata nos deu. O presidente está doente, portanto não poderá por razões de saúde, aliás nem respondeu à mensagem, mas graças à amiga Inocência e à confreira Inocência Mata, nós pudemos ter contacto com Congelaste, Paulo. Com o vice-presidente, que disse que iria fazer os possíveis, só que até agora não ainda se participará ou não. Para já temos participação garantida de alguns países, nomeadamente por ordem alfabética: Angola, Brasil, Moçambique e Portugal. Moçambique, a Academia de Ciências; Portugal, a Academia de Ciências, eles não têm a Academia de Letras, a secção de Letras da Academia de Ciências. Do Brasil, as duas academias, a Academia de Letras e a Academia de Ciências. E de Angola, pronto, nós, a Academia Angolana de Letras. Vamos ter uma mesa redonda, pronto, e durante essa mesa redonda os presidentes das academias vão pronunciar-se brevemente, mas depois, portanto, uma pessoa por academia vai falar, vai apresentar breves conferências, não é? Depois vamos ver se publicamos os textos dessas mesmas conferências, mas cada academia, enfim, temos programados 15 minutos, mas não havendo participação de todos, poderemos chegar se calhar aos 20 minutos em geral, 5 minutos para o presidente, mais 15 talvez, está em 10 por enquanto. Para os vai haver transmissão? Sim, vamos sim. Só não negociamos ainda com a Academia Portuguesa, porque enquanto nós estávamos a preparar, eles fizeram uma proposta similar. Então, portanto, ao fim e ao cabo, para eles anteciparam-se. Nós estávamos a tratar com o Ministério da Cultura para acertar detalhes, não é? Não fizemos o contacto antes porque não tínhamos ainda as coisas acertadas. Então, eles anteciparam-se e aí então a questão da organização ficou dividida
e pronto, vamos acertar a questão como é, ID e da identidade e da palavra passe, se fica a nossa, se fica a deles, mas isso, pronto, é pacífico. Vou ver se falo com o presidente da Academia das Ciências de Lisboa, é assim que se chama, Academia de Ciências de Portugal. Tem a designação de Lisboa, mas de facto é de Portugal, né? Falo com ele, acerto, se ele existir, se ele achar que devem ser eles, vou ceder e pronto, por aí também não. Da mesma forma como ele pediu para ser ele a fazer a apresentação das pessoas, a indicar, tudo bem, não há problema, portanto, somos parceiros também e confrados, ao fim e ao cabo. Pronto, será na próxima semana, e o próximo mês vai ser atípico porque vamos organizar uma segunda mesa redonda na última quinta-feira do mês também. Pronto, mas não vamos ainda anunciar. Depois veremos se a meio haverá alguma conferência. Temos uma escritora, posso adiantar, já contactada, a Amélia da Lomba, mas ela pediu para adiar, tendo em conta o que lhe aconteceu, não é? E então, sendo assim, adiamos, vou contactá-la a ver se no próximo mês ela já poderá ou ainda não. Bom, e se calhar então vou apresentar já a nossa moderadora. Bom, entraram mais 2 pessoas, pronto, preciso fazer esta gestão. Quem é Inocência Mata? A professora Inocência Mata é investigadora, mas também ensaísta. Natural de São Tomé e Príncipe, viveu muito tempo em Angola e no coração também tem Angola, nós sabemos disso. Filha, né? A minha mãe é originária de Benguela. Sim, sei disso. Portanto, tem origem angolana e, aliás, muitos santomenses também têm, não é? Verdade seja dita. Ora bem, a professora Inocência Mata é professora na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Enfim, tem uma série de livros, pronto, não vou, se calhar não vou mencionar nenhum dos títulos. Tem uma série de distinções, por exemplo, uma distinção característica que eu quero destacar é a distinção Mulheres Cientistas Sociais, e depois, portanto, ela é membro correspondente da Academia Angolana de Letras, é outro aspecto que eu queria também destacar da sua vasta biografia. Então, eu vou passar a palavra à professora Inocência Mata para fazer a apresentação da nossa conferencista de hoje e para dirigir os trabalhos a partir de agora. Caso o sinal caia, portanto, eu, se ficasse sem sinal, não me poderei despedir no final, portanto, será a confreira Inocência Mata a fazê-lo em nome da Academia Angolana de Letras. Muito obrigado a todos. Vou então passar a palavra à professora Inocência Mata. Muito obrigada, senhor presidente da Academia Angolana de Letras, instituição que muito me honra e tenho muita honra em pertencer. Boa tarde, Celestina, Maria Celestina Fernandes. Tenho muito gosto em estar aqui a apresentar a Maria Celestina Fernandes. Boa tarde a todos. E eu vou fazer uma brevíssima apresentação da escritora que hoje nos honra com a sua presença. Nasceu em Sá da Bandeira, hoje Lubango, mas é sobretudo Calu, não é? Eu acho que eu ousaria dizer que é Calu, porque veio muito cedo para
veio muito cedo para Luanda, onde fez os estudos primários, estudos secundários, terminou o liceu, estudou no emblemático Salvador Correia, hoje Mútua e Acavela. Foi o seu primeiro curso, vamos dizer, a sua primeira formação profissional é da área, portanto, de assistente social, de serviço social, ela é assistente social, e depois licenciou-se em Direito e trabalhou no Banco Nacional de Angola, no Departamento Social primeiro, no Departamento Jurídico. Maria Celestina Fernandes talvez seja a mais importante, se me permitem, sistemática escritora da área da literatura infanto-juvenil em Angola, género em que iniciou a sua carreira literária. Portanto, ela tem mais de 2 dezenas de publicações, de livros dedicados às crianças e adolescentes, não é? Ela, estive a ver uma entrevista que Maria Celestina Fernandes deu quando, em 2016, depois da reedição do livro, que é o seu, portanto, que é o seu segundo, creio que é o seu segundo livro, Kalimba, que foi reeditado no Brasil pela Capulana em 2015. Estive a ver mais uma vez, portanto, não é a primeira vez que ela o diz, mas a última vez que o disse foi em 2016, nessa entrevista que deu a um jornal eletrónico, que ela começou a escrever porque contava histórias aos filhos e resolveu escrever essas histórias, os filhos gostaram muito e ela continuou a escrever, também incentivada pelo mais velho António Jacinto. Hoje tem mais de 2 dezenas de obras publicadas, é muito premiada, eu diria, é bastante premiada, a sua obra infanto-juvenil é bastante premiada. Eu citaria a menção, portanto, o diploma de mérito do Ministério da Cultura de Angola, o Prémio Literário Jardim do Livro Infantil, em 2010, o Prémio Cachinde, pelo conto A Lagoa Misteriosa, a menção um prémio, que é uma menção da Fundação Nacional do Livro para a Infância e Juventude do Brasil, pelo livro A Árvore dos Gingongos, que também foi reeditado no Brasil, o Prémio Excelência Literária, também tem nomeações, ela foi nomeada para o Prémio Sueco Astrid Lindgren, que de per si só essa nomeação revela, na verdade, a distinção da sua obra, a qualidade, a importância da sua obra. Portanto, Maria Celestina Fernandes é um nome no campo da língua portuguesa, e não só em Angola, é um nome incontornável quando nós falamos da literatura infanto-juvenil. Mas Maria Celestina Fernandes é também poetisa, é contista, é romancista. Ela é autora de poemas. Eu não vou citar os títulos da sua obra infanto-juvenil, porque realmente são muitos, não é? São muitos. Mas ela também poetisa, e isto é fácil de citar porque não são muitos. Ela é autora de poemas, é autora de meu canto, ela aparece em muitas antologias de poesia angolana, e eu quero particularmente citar a antologia Todos os Sonhos, a antologia da poesia moderna angolana, que foi organizada em 2005 por Botelho de Vasconcelos, Adriano Botelho de Vasconcelos,
e que eu considero, e porquê que eu cito? Porque eu considero essa antologia uma das mais inclusivas antologias de poesia angolana. Mas ela está em muitas outras antologias. Mas é também romancista. Ela também é romancista. Eu só conheço 2 romances. Dir-me-ás se há se há outros. Eu só conheço 2 romances de Maria Celestina Fernandes, que é que até concorreu, esteve num prémio, foi finalista de um prémio de ficção da União de Escritores Angolanos, que é Os Panos Brancos, foi quando eu soube que ela também escrevia romance, e A Mochiluanda, que é de 2008. O primeiro é de 2004 e o primeiro é de 2008, e esse prémio foi finalista em 2005. Eu gostava de referir particularmente esse aspecto, esse aspecto, para além de ser, já o disse, um nome incontornável no campo da literatura infanto-juvenil. Eu gostava de referir esse aspecto, portanto, de Maria Celestina Fernandes ser também romancista, porque o romance é um género pouco cultivado por escritoras angolanas. E aqui é preciso fazer, enfim, eu quero fazer justiça e referir as poucas romancistas numa Angola que tem uma literatura tão pujante, não é? Mas que, em termos da romanesca de autoria feminina, não é muito pujante, mas Maria Celestina é um desses nomes. Mas gostava também de referir Rosária Silva, com seu romance Totônia, o primeiro, deve dizer-se, Isabel Ferreira, Chô de Guri, Sônia Gomes, e Ana Paula Tavares também, que tem 2 romances em coautoria, é verdade, não tem nenhum em autoria individual, tem 2 romances em coautoria, o primeiro que é de 2005, creio, que é com Manuel Jorge Marmelo, e o outro que é de 2016, que são 4 autores, portanto, um romance escrito a 8 mãos, pode dizer-se, não é? Verbetes para um dicionário afetivo. Mas, grosso modo, a romanesca não é um género que é muito cultivado pelas escritoras angolanas. Bem, eu vou passar a palavra a Maria Celestina para que possamos ouvi-la em primeira pessoa, porque as pessoas não estão aqui para me ouvir, mas eu gostava de, antes disso, deixar uma questão à Maria Celestina, que ela poderá começar por responder ou simplesmente ignorá-la. Nessa entrevista de 2016 que eu referi, a entrevista a esse jornal eletrónico, Plano Crítico, Maria Celestina afirma o seguinte, e permitam-me citá-la ipsis verbis. Ela afirma o seguinte: há uma pergunta sobre qualquer coisa como é escrever em Angola, e ela responde o seguinte: a nossa sociedade é muito machista. Pelo que eu já produzi, se eu fosse homem, já estaria em outro patamar. Há muito preconceito. E, às vezes, a gente encontra trabalhos de homens que nem chegam ao patamar do nosso trabalho, às vezes está muito abaixo, e ele está lá, ele está acima. Tem mais visibilidade do que nós. A sociedade é machista, a mulher ainda é relegada para o segundo plano. Cresce e aparece, mas a luta continua. E daí, eu quero deixar a Maria Celestina, quem mais uma vez cumprimento pelo seu trabalho, sobretudo no campo da literatura infanto-juvenil, eu quero deixar com a seguinte questão: como é ser mulher da sua geração e escrever em Angola? Da sua geração. Hoje, uma Sônia Gomes, né? As escritoras mais jovens
ainda que estejam a trilhar um caminho mais difícil que os seus confrades, já não fizeram o caminho das pedras. A tua geração fez o caminho das pedras. E eu pergunto, como é hoje ser escritora em Angola? Muito obrigada, Maria Celestina. O tempo é teu. Muito obrigada, Inocência, pelas tuas gentis palavras. Estou bastante sensibilizada e fico feliz por saber que me conheces muito bem. Conhecemos pessoalmente e conheces a minha obra e um pouco da minha vida. Muito obrigada por teres aceito estar aqui neste papel. Muito obrigada ao senhor presidente Paulo de Carvalho pelo convite para estar aqui hoje como conferencista. Agradeço a todos. E a Inocência falou muito de mim. E, portanto, eu vou reiterar muitas das coisas que ela foi dizendo e depois vou passar a responder as questões que ela me colocou. Mas pronto, eu vou fazer já que estou aqui para me apresentar, eu vou começar pela minha apresentação. Portanto, eu sou a Maria Celestina Fernandes, nasci no Lubango, como a Inocência acabou de dizer, mas vim para Luanda muito novinha. Meu pai era funcionário público, e os funcionários públicos, como sabe, naquele tempo andavam de um lado para o outro. Meu pai é originário da província de Malange, mas saiu de lá muito novinho, tanto é que já fez o liceu aqui no Liceu Salvador Correia. E numa das suas transferências ele foi para o Lubango. E eu e a minha irmã gêmea, porque eu sou gêmea, nascemos no Lubango. Mas vim para aqui aí para a volta dos 6 anos e nunca mais saí. Só tive uma pequena saída quando estive em Portugal, que o meu marido falecido, né, que estava a fazer medicina e foi terminar o curso de medicina em Portugal. E então eu fui acompanhá-lo, estivemos um tempinho por lá. De resto, tem sido sempre aqui em Luanda. Portanto, eu sou filha de Júlia Apolinário Correia, como já disse, funcionário público, e de Ângela da Cruz Correia. Nós morávamos ali, para as pessoas que não sabem, ali no bairro do Miramar, havia um bairro de funcionários públicos, ali chamado Alameda, que ainda hoje é Alameda, mas o bairro foi demolido, depois de morarmos lá uns bons anos, e uns funcionários foram para o bairro do Cruzeiro, que foi o meu caso, e outros foram para a Praia do Bispo. E pronto, fomos fazendo outras amizades, outros conhecimentos, né? Saímos de um bairro para o outro, mas também facilmente nos integramos. Eu comecei o ensino primário na Escola 8, que era muito próximo ali do bairro onde eu morava, ali do Miramar, mas depois terminei o ensino primário no Colégio São José de Coloni, que também não ficava muito distante do Cruzeiro, para onde eu depois fui morar. Terminei o primário lá, e o primeiro ciclo, que naquela altura chamava-se o primeiro e segundo ano do liceu, que era o primeiro ciclo. Terminei no Colégio São José de Coloni, depois passei para o Liceu Guilmar de Lencastre, onde fiz até o segundo ciclo, o 5º ano, e depois fui terminar o 3º ciclo, o 7º ano, no Liceu Salvador Correia. E depois do Liceu Salvador Correia, fiz o 7º ano, entretanto, empreguei-me, e como trabalhadora estudante, matriculei-me no curso de Serviço Social, no Instituto Pio XII, porque, entretanto, eu tinha feito a linha B, que era Germânicas, mas depois não tive possibilidade de ir para Portugal, porque aqui não havia o curso, né? Naquela altura ainda não havia, e então optei por ir para o Instituto Pio XII, onde fiz o curso de Ciências Sociais. Como trabalhadora estudante, naquele tempo colonial, estão a ver que não era muito fácil. Só o facto de ter conseguido, negra, trabalhar e estudar, foi de facto um feito. Foi muito bom. E, entretanto, terminei o curso de Assistentes Sociais e foi na altura que o esposo, que estava a fazer também medicina, porque éramos os dois trabalhadores estudantes, eu a fazer o serviço social e ele a fazer medicina.
Entretanto, ele decidiu-se que ele iria terminar o curso de medicina porque estava já a ser muito perseguido aqui pela PIDE. E então houve um senhor que até foi chefe dele, que achava que ele estava a correr perigo de ser mesmo... Ainda esteve preso um tempinho, mas depois foi aconselhado mesmo a ir para Portugal para acabar o curso. Então fomos, na altura eu casada, já tinha os pequenitos, estivemos lá até... portanto, ele foi primeiro, eu fui lá para 73, e ele terminou a licenciatura, estava já a fazer a especialidade no Hospital de Santa Maria, quando dá-se o 25 de Abril. Portanto, eu acompanhei toda aquela movimentação do 25 de Abril. Aliás, acompanhamos. E foi na altura que houve a debandada, não é, dos quadros, entre eles também os médicos, e foi quando foi o camarada presidente Agostinho Neto esteve em Portugal. Ele foi até uma das pessoas que preparou a visita do camarada presidente Agostinho Neto, e ali mesmo na Casa de Angola foi feito o apelo para os quadros regressarem. E no mês a gente desfez-se de tudo e regressamos a Angola. Foi assim, desfizemos de todo. Ele já estava a fazer a especialidade de cardiologia, que era o sonho dele. Acabou sendo o filho. Hoje o filho é que é cardiologista. O nosso filho mais velho é médico cardiologista. E era o sonho do pai. Ele acabou por vir para cá e, como não havia médicos na maternidade, acabou por ir para uma especialidade que não tinha nada a ver com ele. Tornou-se obstetra ginecologista. E, de facto, foi um médico de mão cheia, embora não sendo a opção, mas, de facto, empenhou-se e foi mesmo muito bom profissional nesta área. E pronto, e depois regressamos. Eu fui para trabalhar para o Banco Nacional de Angola, fui chefiar a área social, que naquela altura era o refeitório, e o refeitório e o posto médico. Tínhamos um posto médico. Mais tarde, eu lutei para criarmos um centro infantil, e foi um centro infantil bastante renomado aqui. Foi um grande centro infantil. É pena que agora não sei como é que as coisas ocorreram. Tenho muita pena, e parece que há 2 anos aquilo parou para obras, mas parece que já não vai reabrir, com muita pena minha. Aquilo foi um trabalho feito com tanto carinho, com tanto amor, e depois a gente hoje passa por ali e vê, e só vê ruínas. É bastante desolador. Mas pronto, as coisas correram assim. E depois de muitos anos a chefiar os serviços sociais, um dia decidi que queria fazer mais qualquer coisa, queria aumentar os meus conhecimentos. E foi aí que eu matriculei na Faculdade de Direito. Em 1982, matriculei na Faculdade de Direito e licenciei-me no ano letivo de 87 e 88. Depois da licenciatura, fui para a área jurídica como consultora em várias áreas, e depois terminei na direção jurídica, onde me reformei com a categoria de subdiretora da direção jurídica. Entretanto, enquanto nessa coisa de trabalhar, de estudar, cuidar da família, eu tinha sempre tive uma paixão muito grande pela leitura. Eu lia tudo. Lia e escrevia. E nessa coisa de ler para os meus filhos, enquanto eles ainda não sabiam ler, não é? Eu fui escrevendo para eles, até que um dia decidi eu própria escrever qualquer coisa para eles. E, de facto, foi tão surpreendente a forma como eles receberam o trabalho da mãe, que pediram para ler várias vezes. Eu li várias vezes e disse: se eles gostaram tanto, eu vou continuar a escrever. Olha, o só é certo que tornou-se uma paixão, uma necessidade vital para mim escrever. Eu escrevia a toda hora, a todo momento,
eu escrevia de noite, eu acordava à meio da noite com ideias e tinha sempre um papel à mão para anotar tudo que me cercava, tudo que eu via na natureza, nas pessoas que eu via, que eu falava, eu apanhava tudo e depois transformava tudo aquilo em histórias. Já tinha uma boa quantidade de textos e comecei a dar muito acanhadamente, comecei a dar as pessoas a lerem. E uma dessas pessoas foi o falecido poeta, escritor Antônio Jacinto. Ele recebeu aquilo com tanto... eu até nem tinha muita aproximação dele, mas arrojei-me. E ele recebeu os textos, leu, e foi tão generoso que depois de ler, procurou saber onde eu morava, fez-me uma carta que eu guardo com todo carinho até hoje, onde ele dizia que tinha gostado muito dos textos e se as crianças continuassem a gostar, então é porque estava bom, que era para eu continuar a escrever. É assim que ele próprio tomou a iniciativa de levar os contos para a União dos Escritores Angolanos. Mas, olha, eu esperei 7 anos para ver publicado o primeiro livro. Mas a necessidade de escrever e o gosto pela escrita era tanto que, mesmo sem ter nenhuma obra publicada, eu continuei sempre a escrever. E quando surgiu essa oportunidade da publicação do primeiro livro pela União dos Escritores Angolanos, que foi a Borboleta Cor de Ouro, que era um livrinho com quatro contos, então, olha, aquilo foi escrever, e como já tinha muitos trabalhos, então, quando eu tive a oportunidade de publicação, então foi só ir à gaveta, rebuscar o que eu tinha escrito, já tinha escrito, e assim surgiram outros livros, surgiu Kalimba, surgiu a Árvore dos Gingongos, que faz parte dos clássicos da literatura infanto-juvenil angolana, que foi também reeditado no Brasil, onde recebi o diploma altamente recomendável da FENILIS, da Fundação Nacional do Livro para Crianças e Jovens do Brasil. E foram surgindo outras oportunidades de publicação fora do país. Surgiu o Kalimba, também reeditado pela Capulana no Brasil. E depois surgiu o Cambas para Sempre, que é uma história muito interessante. Eu fui a uma conferência da Flink Sampa, da Universidade Zumbi dos Palmares, em São Paulo. E numa das assembleias apareceu uma senhora que fez um depoimento que eu achei aquilo, eu disse, uau, eu vou fazer qualquer coisa disso. Ela era uma senhora de raça branca, casada com um negro, e tinha uma filha mestiça que tinha muitos problemas na escola, do preconceito. A miúda chegava a casa, tinha sempre queixas, porque o cabelo era crespo, e porque a pele dela era tão escura, e pronto, tinha sempre queixas. E até que um dia ela chega a casa muito contrariada, e a mãe pergunta, olha, mas o que foi desta vez? E ela diz à mãe que uma colega lambeu-lhe o braço para saber se sabia chocolate. A mãe ficou muito, muito irritada, mas depois perguntou, e tu, o que é que respondeste? Olha, eu achei isto de uma graça tão... que a miúda podia se ter enfurecido, mas não. Ela disse, como ela é muito branquinha, eu também lambi a pele dela a ver se sabia açúcar. Oh, inocência, vocês que me estão a ouvir, olha, eu achei achei de uma generosidade, que a vida podia se revoltar, mas não. E eu como estava com a minha editora... E aproveitaste trazer uma albina, né? Já trazer uma criança albina, não é? A albina é no outro livro, essa da albina é de outro livro, não é do Cambas para Sempre. O Cambas para Sempre é mesmo essa história. Então, olha, o que eu fiz? Eu estava a contar o episódio à minha editora, a Rosana Wade, e ela disse,
Eu disse, olha, quando chegar a Angola, vou fazer uma história, vou escrever. Ela disse, faça que nós vamos publicar imediatamente. Olha, eu cheguei a Angola, mãos à obra. Arranjei o título, também com a sugestão, dei vários títulos, eles gostaram mais daquele Cambas para Sempre, que é Amigos para Sempre. Escrevi a história, aproveitei para falar sobre a ida dos escravos, para como é que surgem os afrodescendentes. Quer dizer, dei um bocado de história a fazer o enquadramento. E então, acabei por torná-las amigas. Quer dizer, elas, o que é que eu faço? Em vez dela se irritar, não sei quanto, e a outra também, muito surpresa com a reação, né? Porque ela esperava talvez que a outra reagisse de forma contundente, mas não. Reagiu daquela maneira, então elas caíram as duas num abraço e tornaram-se amigas. Por isso é que eu dou o nome de Cambas para Sempre. Entretanto, decidi também começar escrevendo poesia. E é daí que surgem os meus 2 livros de poesia para adultos, que é poemas e o meu canto. Este meu canto até tem prefácio da professora Irene Guerra Marques. Um prefácio muito bonito, ela gostou muito do livro e prefaciou o livro. Depois, eu disse, eu vou alongar o conto. E abalancei-me no romance. Atrevida, né? Então surgiu o primeiro livro, Os Panos Brancos, que no fundo com avanços e recuos, o livro, fomos a dizer, o início do livro é aí por volta dos anos 40, com um militar que vem a Angola, que depois fica, depois que arranja depois uma companheira negra, e depois eles instalam-se naquela zona da Kibala, onde, de facto, ali imperava mesmo o racismo, principalmente ali em Calulo. Porque, e o que é que me fez pensar em Calulo? Porque eu, quando muito jovem, tinha um tio que era enfermeiro, na Munenga, que era um município, uma aldeia ali, ele era enfermeiro e tal. E aquilo chamou muita atenção, aquilo ficou na minha mente, porque eram fazendas muito verdes, havia muito verde, a gente embrenhava-se naquilo tudo. E eu desafiei a ter um calulense. Eu disse, olha, tu escreveste sobre Luanda, eu vou escrever sobre a tua terra. Então, pus-me a investigar. Este meu tio deu-me várias dicas. Uma senhora vestida, filha de branco e negra, né? O branco fazendeiro. Aproveitei para poder fazer o contexto das fazendas e não sei quanto. Olha, estive cerca de quase um ano só a fazer pesquisas. Então surgiu os Panos Brancos. Então eu introduzo aquilo, apanha todo aquele tempo colonial, apanha as lutas de libertação, aparecem os nacionalistas, a independência. E há a Glorinha, que é, como a Inocência, como tu leste o livro, pronto, a personagem Glorinha, que é uma mestiça que é fruto de uma violação de uma empregadita que um dos comerciantes tinha lá. Ela é criada por uma madrinha, que é a filha do fazendeiro, né? E a partir daí a miúda é criada e tal, vem a Guerra Civil, ela vai para Portugal com a madrinha. Mas ela nunca esqueceu as suas origens. E o livro acaba começa com ela recordando a mãe, dizendo, gostava tanto de coisa, de estar com a mãe e não sei quanto, e termina com o sonho, sempre o sonho presente, de que um dia quer regressar a Angola para conhecer a mãe. E é esta coisa. Depois surge a Mochiluanda, que eu falo sobre os ilhéus. Portanto, eu também embrenhei-me naquela sociedade. Eu estive em conferências com o falecido Soba Napoleão, com a senhora Idalina Costa. E também foi um trabalho muito, muito profundo. Li muito Oscar Ribas, sobre o caso lá daqueles hábitos e costumes dos ilhéus, os xinguilamentos e tal.
E por acaso o falecido Jorge Macedo, quando soube que eu estava a escrever esse livro, disse: mas como é que tu vais escrever sobre, sobre os ilhéus? Eu disse: olha, investiga-se, vamos. A vida do escritor é mesmo uma vida de investigação, de pesquisa, vamos lá ver. E o terceiro livro, que a Inocência diz que não conhece, que é Os Padrinhos da Nazarena. Este foi escrito em 2019. Este é o meu último romance. E houve uma lacuna que eu quis comatar. Não havia poesia para crianças. Não se escrevia poesia infantil e infanto-juvenil. E eu decidi também escrever. E então também tenho quatro livros de poesia infantil. Portanto, era um vazio que eu comecei a perceber, porque ainda houve pessoas que me perguntaram: mas vais escrever para crianças? Mas também há poesia para crianças, quer dizer, e então tenho quatro livrinhos de poesia, poesia para crianças e crianças e jovens. E então aqui estou eu, pronta para qualquer sugestão, qualquer ideia, qualquer questionamento, mas eu passaria já a responder a questão colocada pela Inocência, quando ela fala sobre o machismo. E é verdade, eu pessoalmente sinto isto. E é só dar um exemplo. Quando houve o concurso na União dos Escritores, aquele concurso, o prêmio União dos Escritores Angolanos, eu apareci com o romance, mas pronto, tudo bem. O livro chegou à final, mas não foi, está muito bem. Quem ganhou foi um homem. Depois houve o concurso de poesia, ganhou o homem. Quando foi literatura infanto-juvenil, eu sabia que tinha livros que tinham chegado à final, porque o júri era constituído, havia um pré-júri, que era constituído por pessoas, escritores, professores brasileiros, e angolanos havia muito poucos. Mas fez este pré-júri. E este pré-júri selecionou uns tantos livros. Mas quando chegou a parte final, o júri era constituído por angolanos, não sei se havia alguém que não fosse angolano, já não havia qualidade para se premiar as obras. Portanto, são esses aspectos que às vezes nos levam a concluir. Depois, eu peço que desliguem, Antônio Quino, desligue o seu micro. Obrigada. Sim. Portanto, não sei se dei, com este exemplo, dei. E depois, a Inocência ainda pergunta como é que é ser mulher da minha geração a escrever aqui em Angola. Olha, eu, como disse, comecei a escrever sem pretensões de me tornar até escritora. Eu até tenho uma cena muito engraçada do meu filho mais novo. Ele gosta muito de escrever. Desde pequenino que ele também gosta muito de coisa. Tem paixão de leitura, porque eu incuti os meus filhos o gosto pela leitura desde muito pequeninos. E então ele fez uma redação muito bonita, segundo a professora. E ele, quando a professora disse: olha, João, tu escreves muito bem. E ele vira-se para a professora, todo com um ar muito coisa. Olha, eu escrevo assim porque a minha mãe é escritora. Eu ainda não tinha nenhum livro publicado. Agora imagina eu chegar à escola e a professora dizer: mas a senhora é escritora. Olha, eu fiquei encabulado. Mas por quê? Não, é que o João fez uma redação tão bem escrita, tão bonita. Quando eu elogiei, ele disse que eu escrevo assim porque a minha mãe é escritora. Então pronto, eu devia assim algum tempo assumir, mesmo já com livros publicados, já, pronto, eu dizia que eu escrevo e tal, não me assumia assim muito como escritor e tal. Mas, de facto, tudo
pelo que eu vinha escrevendo, pelas premiações que depois mais tarde até fui recebendo premiações, como bem disseste. Também era humildade também já demais, né? Não me assumir como escritora. Mas eu, quando escrevi aquele livro, Os Panos Brancos, um colega meu que até é jurista, naquela altura até desempenhava um cargo governamental, ele, depois de ler o livro, virou-se para mim e perguntou: como é que a colega teve coragem de escrever este livro? E eu disse: por quê? Olha, que o livro tem ali coisas que é preciso ter muita coragem para escrever. Eu disse: olha, porque o livro tem muito de ficção, mas também tem muito de realidade, a nossa realidade, os novos ricos, as novas burguesias, os que chegaram, que vinham dos maquis, que vinham para descer com o povo, para subir, não sei quanto, e eu dou um retratozito dessas situações. E ele ficou muito... Portanto, é para ver como é que... Só assim um bocadito arrisco. Mesmo quando escrevi o livro de poesia, o próprio João Melo, também no prefácio, não sei se leste aquele, o prefácio do João Melo, que admirava, não é? De sendo mulher, a forma como eu expunha os meus sentimentos. Então, sou assim um bocadinho atrevidota, e então vou fazer, as coisas vão surgindo. Então, olha, se quiseres colocar mais alguma questão. De ser eu tenho mais questões, mas eu gostava de perguntar se algum dos presentes quer apresentar uma questão, quer fazer uma pergunta à nossa escritora hoje. Ninguém? Ninguém quer? Eu não vejo aqui nenhuma mão no ar. Boa tarde. Tessa, Pisconti. Oi, Tessa. Olá, querida amiga. Primeiro, dizer que é um prazer estar participando dessa reunião, uma alegria, porque eu tenho um amor imenso por Angola e por Celestina Fernandes, que é uma grande amiga que Angola me deu. Tenho também uma admiração muito grande pelo trabalho dela e pela pessoa também, que é a Celestina, pela artista, pela sensibilidade. Enfim, dizer que é uma alegria imensa, agradeço o convite, Celestina, por estar aqui. Temos algumas histórias juntas, né? Desde o tempo que eu passei em Angola, eu vivi quase 8 anos aí em Angola. Enfim, trabalhamos muito juntas. É verdade. Então, assim, agradecer esse momento, né? E conhecer mais de perto essa trajetória brilhante que é de Celestina. A gente já conhecia, mas a gente sempre aprende mais um pouco, né? Pela explanação da professora Inocência, muito boa também. Então é isso, eu queria só mais externar essa alegria de estar aqui e parabenizar a nossa querida Celestina Fernandes pelo trabalho e pela trajetória. Obrigada, professora. Olha, é um prazer imenso estar aqui a ver. Estou muito feliz. Muito obrigada pela tua presença. Bem, não tendo ninguém, eu tenho... Não vejo ninguém, então tem mais, permitam mais 2 questões, eu vou atirar, desculpe, Sandra, desculpe. Sandra, por favor. Sim. Já está. Olá, boa noite a todos. Boa noite, escritora Maria Celestina Fernandes e a professora Inocência Mata, que são, para além do Dr. Paulo de Carvalho, são as pessoas que eu mais conheço aqui neste hall. Acerca da Celestina Fernandes, eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, mas gostava muito de... a minha intervenção é para elogiar o seu trabalho. Eu já li, não digo todos, mas muitos romances da Maria Celestina Fernandes, da qual eu me inspiro, tanto a Chiluanda como os Panos Brancos. Estão muito arriscados, porque eu, a determinada altura da minha vida, decidi se os livros são meus, são para pintar, portanto, são a lápis, mas são pintados, portanto, estão todos. Também. Mas quando leio segunda vez, já só leio o que está arriscado, portanto,
Este é o preço de só ler livros meus, praticamente. E quanto aos seus livros infanto-juvenis, eu faço um trabalho com umas crianças, essencialmente meninas, adolescentes, em que leio as histórias dos livros da Maria Celestina Fernandes e de outros escritores angolanos, essencialmente literatura angolana, e depois as meninas levam o livro para casa com a obrigação de ler em casa, pai, mãe, irmão que não veio, ou ler na escola, ou ler com as vizinhas. Eles têm a obrigação de ler e 15 dias depois devolvem o livro e têm que me dizer a quem leram e as impressões das pessoas a quem leram. E a própria impressão delas, portanto, o que é que interpretaram daqueles livros. E depois faço umas perguntas, depois mando ler, porque há meninas na 6ª classe que ainda soletram. Às vezes mando uns vídeos para a escritora Maria Celestina Fernandes, para ela ver. E então, o que é que se passa? As meninas adoram os livros da Maria Celestina Fernandes, lutam por eles. Quando eu comecei com este grupo, não conheciam nenhum escritor angolano, nem nenhum. Eu perguntava, então, o escritor anda na escola, já estão na 8ª, tem lá umas meninas que estão na 8ª. Qual é o escritor angolano que conhece? Mas vocês não conhecem um escritor? Não. Mas nunca leram, mas na escola não disseram, a professora disse, não. Está bem. Então, vamos passar a ler literatura angolana. Infantil-juvenil, porque mesmo na 8ª classe, portanto, tem de ser esses livros muito básicos, mesmo aquelas que andam na 8ª classe. E lemos. A escritora foi lá, leiam, eles adoram. Quando eu pergunto, então, os nomes de escritores, bom, já conseguem dizer alguns nomes. E conseguem dizer os nomes e o livro, o escritor leu, né? São normalmente os livros que já levaram para casa. Maria Celestina Fernandes, um destes dias, assim, estava na rua, passou perto, eu soube, telefonei, disse, as meninas querem vê-la, porque querem muito ver. A da outra vez, quando teve cá, estas meninas não estavam outras, as miúdas ficam assim, nunca tinham visto uma escritora, né? Assim, ficam assim a olhar, parece que estão a olhar para uma boneca, vidradas, e ficaram mais apaixonadas pelo livro, porque já tinham visto a pessoa em si. E aprendem com esses livros, que nem em todos os escritores angolanos, que me desculpem, nem em todos os escritores de literatura infantil angolano, as crianças conseguem beber tanto como bebem na Maria Celestina Fernandes. Portanto, as histórias têm princípio, meio, fim, e têm conteúdo, têm sumo. Portanto, elas conseguem dizer, recontar a história. Portanto, eu agradeço à escritora pelo facto de escrever para nós, não é? Porque eu gosto muito de ler e já reli os livros mais do que uma vez. E agora, como vê, afinal ainda não li tudo. Eu tenho aqui um apontamento que a escritora acabou de dizer que tem 4 livros de poesia infantil, poesia infantil-juvenil, e eu só li um, que tem os girassóis, acho que é do livro Jardim do Livro Infantil, é uma capa verde, Jardim do Livro Infantil, em que tem lá uma história, uma poesia dos girassóis, e eu costumo contar uma história aos miúdos, às miúdas e tal, mas não conheço os outros. Não conheço os outros, e é importante porque eles existirem e um dia ter acesso, porque realmente não há poesia em Angola de escritores angolanos
infanto-juvenis. Infanto-juvenis. E a poesia abrilhanta as mentes, abrilhanta os miúdos e as miúdas, ficam muito contentes, decoram a poesia e, portanto, vou tentar ter acesso a estes livros. Eu não tenho mais nada para dizer, só tenho que agradecer à escritora e muito obrigada por escrever para nós e por também já ter sido vista pelas crianças com as quais eu trabalho na associação que eu sonhei e que consegui criar. Empurro aquilo com a barriga, com o peito, eu sei lá, é o empurrar, mas vou continuar a empurrar. E continuo a escrever. Obrigada a todos e até breve. Olha, Sandra, alô? Está a ouvir, está a ouvir. Estou a ouvir, eu já tenho desligado o microfone. Olá, Sandra, muito obrigada por todo o carinho. Eu sei que tu aprecias imenso o meu trabalho, o esforço que eu faço para poder fazer chegar os livros às nossas crianças, que não é fácil. E quando a gente sente que o nosso trabalho é valorizado, é apreciado, é reconfortante. Eu quero felicitar-te pelo teu projeto. Tornei-me sócia da Kutanga e a Renda, porque, de facto, é bom a gente apostar nessas iniciativas. Tu és uma batalhadora e eu sei que vais muito longe com este projeto, que vais ajudar muitas crianças, porque tirar do teu tempo para estar ali com aquelas crianças, a pôr aquelas crianças a lerem, chamar escritores, não é fácil, porque as pessoas têm os seus afazeres, mas tu tens conseguido levar para lá escritores. E isto, de facto, em nome das crianças que leem os meus livros, também te agradeço e desejo as melhores venturas. E eu já te disse, tudo que estiver ao meu alcance, em que eu puder, como associada, poder ajudar dentro das minhas possibilidades, podes contar comigo. E quanto aos livros, é uma pena, porque, infelizmente, aqui na nossa terra, os livros não se reeditam. Esgotou, acabou. E as outras gerações que vêm a seguir já não conseguem ter acesso ao livro. Portanto, eu tenho A Estrela que Sorri, que até tenho um prefácio da professora Laura Padilha, que a Inocência conhece bem. Depois tenho esse O Jardim do Livro, tenho Sonhando, e tenho um livro que até é mesmo para os mais pequeninos, Canção para os Candengos. Só que neste momento os livros está tudo esgotado. Pois. O problema é este, não se reeditam os livros. Mas pronto, vamos ter fé que qualquer dia a gente consiga ainda pôr esses livros novamente no mercado. E mais uma vez, muito obrigada pelo teu carinho. Obrigada. Tá, obrigada. Eu já agora quero explicar que estas crianças são crianças de um extrato social muito baixo. Muito Sim. baixo. São crianças aos quais eu, do meu bolso, tiro e dou 2 lanches, porque as meninas de 13, 14 anos, para virem, têm que trazer os irmãos ou os sobrinhos que elas tomam conta, e esses irmãos, os sobrinhos, têm 3 e 4 anos, ficam lá a folhear os livros, e que venham e que já me têm chorado com fome, e agora eu própria, quando eles chegam, dou um lanche aos pequeninos, e depois, quando dou lanche aos mais velhos, né? Às meninas, também torno a dar aos pequeninos. Eles, alguns com cabelo vermelho, mas andam na escola. Andam naquelas escolas possíveis, né? Aquelas escolas são de um bairro, do bairro Bagdá e do bairro Misha, são de um extrato social muito baixo, mas que têm uma ânsia de saber, de ler. O projeto não está dirigido para determinar, é aberto
Acontece que as crianças do extrato social mais elevado, né, que os pais têm uma renda alta, não são estimuladas pelos pais a virem, têm muitos telefones, muitas brincadeiras e, portanto, acabam quase não vindo, né? Quase não vindo. É gratuito, portanto, vêm gratuitamente, vêm ao sábado, toda a manhã de sábado, tem uma aula de inglês com voluntário, também gratuito, e depois da aula de inglês tem essa aula de literatura. Mas eu realmente é apaixonante o ter o livro. Eu já tinha tido essa experiência ali a nível do país, já andei nas províncias a fazer um bocado isso, mas o ter o livro na mão, eu levar o livro para casa, não é? É verdade que tenho a obrigação de o ler. E leem. Porque eu cobro. Senão não vai levar outro. É muito gratificante. As crianças querem muito pegar no livro. Aquilo é um boneco bonito. É uma coisa que eles nunca tiveram na mão, um livro infantil. Então aquele quino daquela capa azul assim brilhante da Maria Celestina Fernandes, não é? O Tino. E esse livro... Tino e companheiros. O Tino e companheiros. Que aquela capa brilhante é a grande paixão deles. Pronto, eu vou despedir-me. Beijinho, está bem? Alguém tem mais alguma? Alguém quer intervir, pôr uma questão à escritora? Ninguém? Sim, ok. Eu tenho, não havendo ninguém, eu tenho mais uma questão, Maria Celestina. A minha questão é que, como, enfim, não é uma preocupação apenas tua, essa intenção pedagógica das pessoas que escrevem para crianças, isso é, portanto, isso é uma constante, mas a minha questão é, aliás, elas são duas. A primeira é, quais são os temas que tu achas que hoje, porque tu tens um artigo em que tu falas precisamente o que é escrever para crianças para ti, e tu começaste por fazer enfim, um historial, uma panorâmica da literatura, do lugar da literatura em Angola. Esse artigo está na secção de ensaios da União de Escritores, e é qualquer coisa como o desenvolvimento da literatura infantil em Angola, coisa assim, e tu fazes, antes disso, tu começas tu começas por falar do lugar da literatura. Então, e dizes que é preciso, na verdade, Angola vivia uma altura diferente, que era pós-independência, e que era preciso dotar as crianças de material também de formação. Por isso a minha questão é, quais são hoje os temas, os temas de Angola, como vive, século XXI, questões de ética e moral que se põem à sociedade. Quais são os temas que tu achas que são importantes abordar na literatura infanto-juvenil? E a segunda questão é, qual é o lugar da tradição oral, da oratura, da cultura tradicional angolana, não é qual é o lugar na tua obra. Quer dizer, a minha questão é, tu achas que é importante o escritor que escreve para crianças, no momento em que nós vivemos, não é? É importante olhar para a tradição oral, para as culturas tradicionais angolanas? Estas são as duas questões. Tá bem, olha, em relação aos temas, eu vou muito eu gosto de situar no nosso contexto, porque da Branca de Neve, os Sete Anões, não sei quanto, infelizmente a gente ainda hoje vai às escolas
E quando pergunta o que é que tu já leste? Quais são as histórias que tu conheces? É o Anderson, é os irmãos Grimm, são sempre essas histórias que eles, ainda hoje. E então, é verdade. Então, eu quando vou buscar uma árvore dos gingongos, ali está a tradição, é a nossa cultura. Ali nós vamos encontrar o mito dos gêmeos, a nossa comida, o ritual, onde aparece toda a nossa comida, o funge, o bagre, a batata doce, a mandioca, não sei quanto. Eu procuro sempre situar, embora que às vezes que a minha literatura também é muito dinâmica, porque eu estou num assento, num só local. E mesmo não me assento no mesmo local em Angola, mas também muitas vezes vou para fora, porque eu sou uma amante de viagens, eu gosto de viajar. Então gosto de partilhar com os meus leitores o meu gosto pelas viagens. Se vou à Suíça, eu vou introduzir qualquer coisa ali, onde aparece a Suíça. Fui ver as cataratas do Niagara, tive este privilégio, eu comparo com aquelas nossas quedas de Calandula. Calandula, exato. Eu tenho um livro premiado, o prêmio do Jardim do Livro, são as Amigas em Calandula, onde é que eu dou ali um retrato de quem nunca foi a Calandula, com aquele livro, consegue chegar à beleza de Calandula, as pedras negras de Pongandong. Portanto, eu vou sempre introduzindo na nossa realidade, embora não seja estática. Portanto, eu muitas vezes saio um bocadito. Aquele meu livro, A Lagoa Misteriosa, quem conhece Marrakech, reconhece aquele livro. Eu fui passar uns dias a Marrakech, fui a Marrocos. Olha, eu fiquei encantada com aquele local. E é daí que vem a Lagoa Misteriosa. Eu fui buscar um príncipe das Arábias, andei a pesquisar um nome para dar o príncipe. E então é isto que eu faço. E também dou a conhecer as crianças. Uma criança que lê aquele livro fica com uma ideia do que é Marrocos, do que é Marrakech. E é isto. E tem um livro, inclusive, onde que tu falaste agora da formiga, da albina. É sobre o preconceito. Porque na nossa cultura, o albino, coitado do albino, é muloge, é feiticeiro, é não sei quantos. Até diziam que os gêmeos não gostam dos albinos, que quando vêm os albinos, que batem os albinos. Eu sou gêmea e tenho familiar, e tenho famílias, tenho uma prima albina, prima direta. Portanto, é isso, não é? Eu até utilizo mesmo o termo no coisa, quilombo que a raça, para as crianças perceberem em que mundo, como é que o albino é tratado, é quilombo que a raça, quilombo que a raça, quilombo que a raça. Então, a minha temática é isto. Eu adoro a natureza, adoro o mar. E muitas vezes é uma coisa que às vezes me faz um bocado de confusão. Por exemplo, os nossos cantores. Sim, senhora, cantam muito bem, que não sei quanto, não sei quanto. Mas eu não consigo conceber por que a temática é sempre o amor, porque ele me deixou, porque ele bateu. Nós temos mar, temos pôr do sol, temos embondeiros. Por que também não se canta isto? E é isto que eu procuro introduzir nas minhas obras. Inclusive, um tema que, pronto, falaste do atual, e neste momento não vale a pena haver tabus sobre o sexo. Eu tenho um livro que é Preciso Prevenir, onde eu abordo a problemática do SIDA. Porque as crianças começam a pensar no sexo tão cedo, que não vale. É melhor a gente, de uma forma simples, sem agredir, falar nesses assuntos. Portanto, eu vou até aí, minha querida amiga. E agora, a tradição oral. Portanto, é isto também, que é tudo incluído. Quando eu vou buscar a figura do século, dos sobas, e eu, quando era miúda, pronto, talvez tenha uma memória assim um bocadito, que retenho muitas coisas. Eu lembro de haver assim, de contar histórias, por exemplo, aquela minha história, a filha do Soba. Eu lembro, quando era pequenina, um familiar do meu pai contava assim histórias de Três Calbungos, essas coisas de Três Calbungos, coisas que eu ouvia de criança.
E hoje entra muito esta coisa, não sei se sabe do que é os três calbungos, é tipo a varinha mágica. São palavras que se pronunciam e as coisas acontecem como a varinha mágica. Eu utilizo muito este termo nos meus trabalhos. Portanto, a literatura oral também tem que estar ali presente, quer dizer, temos que passar de geração a geração esses conhecimentos. E é isto, minha amiga, que eu procuro fazer. Ok. Está a Maria Ramos, quer intervir? Maria Ramos, abra o seu micro. Obrigada. Obrigada. Boa noite, professora Inocência, é um prazer vê-la e ouvi-la. Gostaria de saudar a Sandra Pulso, a Natessa Pisconti. Pedi a palavra para dar um beijinho especial à querida Celestina Fernandes e agradecer pela sua amizade e pela sua disponibilidade durante todo o tempo em que eu trabalhei na Biblioteca Nacional e que pedi a sua colaboração em várias ocasiões para diferentes atividades e esteve sempre disponível e foi sempre um prazer trabalhar consigo. E agora gostaria que falasse um bocado, não da literatura, mas um bocado das suas inquietações em relação à pintura. A pintura? A pintura. Eu costumo... Em relação a? Em relação à pintura, eu costumo ver umas coisas bonitas, costumo mostrar umas coisas bonitas e gostaria que falasse um bocado. Um beijinho. Eu aproveito a deixa da Maria Ramos para falar das ilustrações dos livros, que são sempre que dialogam muito, por exemplo, as ilustrações do inglês, não é? São extraordinárias. E aquela brasileira com quem trabalhaste, não me lembro do nome dela, mas trabalhaste com uma brasileira num livro. Cambas para Sempre, brasileira, Calimba brasileira também. Calimba, exato. E o Árvore de Xingongos também, o João de Oliveira é um grande ilustrador. João também. de Oliveira também, sim. Porque eu faço estampa, embora distante e não conheço a nossa realidade, mas eu trabalho muito, vamos trocando mensagem, aqui não faço assim, põe assim, e de facto tenho acertado com os ilustradores. Portanto, quando eu lancei aquele livro, A Disputa entre o Vento e o Sol, o rapaz, o ilustrador, não conhecia a África. Então ele apareceu-me lá com coisa. Eu mandava-lhe fotografias, uma mulher da indumentária, da avó vestida de panos. E então as coisas que conseguimos, de facto, chegar a um acordo, e as coisas têm coisa. Porque a ilustração é muito importante. Muito. A criança, mesmo que a criança não saiba ler, pelas ilustrações, ela consegue tecer cenários, histórias, ela inventa. Eu lembro da minha netinha, uma das minhas netas, era muito pequenina, mas ela pelas ilustrações, eu ficava parva, como é que ela, através das ilustrações, olha, depois este menino foi aqui, e ela contava a história dela a partir das ilustrações. Portanto, as ilustrações são muito importantes, e aqui também valoriza-se pouco também a figura do ilustrador. Não se dá muita importância ao ilustrador, mas pronto, temos que começar por algum lado. Costuma ser que água dura em pedra mole, tanto bate até que fura, então pode ser o contrário. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Exato. Obrigada. Olha, Maria José, quanto o desenho e a pintura, olha, eu já fazia, já pintava mesmo antes da pandemia, mas depois que veio com a pandemia, para não, às vezes quando estava a entrar aí em Panaró, sei lá, ficava mesmo bastante, desequilibrou bastante essa coisa da coisa. Então, olha, eu comecei a reforçar a pintura, e hoje também
é um escape. Já não é, quando já estou a entrar em paranoia, vou buscar os pincéis, vou buscar as tintas, vou buscar não sei o quê. Olha, tem saído também algumas coisinhas jeitozinhas. Vamos lá ver até onde é que isto vai dar. Mas pronto, também... E às vezes até a Maria Zé já viu, porque eu postei alguns desenhos, algumas pinturas no Facebook. Obrigada, Maria Zé, obrigada pela tua intervenção. Foi sempre um prazer muito grande trabalhar contigo. Eu gostei muito e tornamos, de facto, muito amigas. E acho que, embora a gente se veja muito pouco, né? Porque agora com a pandemia, essas coisas todas, a gente se vê muito... Mas continuas aqui no meu coração. Um abraço, Maria José. Eu não tinha te reconhecido. Prazer enorme revê-la. Não sei se há mais alguém, que eu creio que o Paulo tinha-me dito que às 8h30 seria. Então, nós estamos precisamente... são 8h30, se mais ninguém tivesse nenhuma questão a levantar, eu ia pedir a Maria Celestina Fernandes que dissesse, enfim, as palavras finais. Não estou a ouvir. Não? Não estás a ouvir? Alô? Congelaste. Nossa. Congelaste, Maria Celestina. Agora, ouviste? Agora estou a ouvir. Eu estava a dizer que o Paulo tinha falado em 8h30 e não havendo mais questão nenhuma, eu ia pedir-te que dissesses as últimas palavras para nós fecharmos então, uma vez que não há mais questões. Olha, só me resta agradecer à Academia por me ter proporcionado este momento, agradecer-te a ti por estares aqui a moderar este encontro, as pessoas que participaram, muito obrigado a todos, felicidades para nós e que rapidamente saiamos desta pandemia, que possamos viajar, abraçar-nos, encontrar-nos mais e que tu venhas a Angola, que eu vá a Portugal e vamos lá comer os pastéis de Belém. Nunca mais nos encontramos, realmente. Como já estivemos. Um prazer muito grande estar aqui contigo, com todos. Muito obrigado a todos. Até a próxima. O prazer e o privilégio foi meu. Muito obrigada, Maria Celestina. Foi uma sessão muito rica, que vai ficar gravada, como sabem. E em nome da Academia, que o Paulo, enfim, ele já estava a prever isso, em nome da Academia, eu agradeço a presença de todos e de todas e dou por encerrada esta sessão. Estamos mesmo na nossa hora. Muito obrigada, Maria Celestina. Espero ver-te em breve em Luanda ou em Lisboa. Também espero. Assim seja. Até breve. Até breve. E à espera de ver se a minha sobrinha me traz o teu último romance, que eu não conhecia. Não conhecia. Tá bem. Olha, se ela vier, dá-lhe o meu contato, eu posso mandar para ti. Tá bem, agradeço. Alguém que vá para aí, vou dar o meu contato e eu faço chegar o livro, tá bem? Tá bem. Ok. Olha, até uma coisa, o meu irmão vai daqui a dias. E eu vou mandar, vou mandar por ele o livro. Agradeço. Para o meu irmão. Maria Celestina. Chegar. Tá. O teu número de telefone, já não sei se ainda é o mesmo. Olha, se tu tens, eu mudei, mas eu não mudei. Eu devo ser das poucas pessoas que nunca mudou de telemóvel número. Mas eu vou, de qualquer forma, eu vou te enviar por Messenger. Tá bem? Manda. Eu vou dar ao meu irmão, ele vai levar o livro e ele depois liga para ti, tá bem? Tá bem. Terei muito gosto de fazer chegar o livro. Pois. Tá bom. Eu fiquei assim, eu conheço 2 romances. Não sei se há mais. Olha, havia um terceiro. Ok. Boa noite a todos e a todas presentes. Maria Celestina, agradeço. Foi para mim um privilégio estar aqui a moderar essa conversa. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Tchau, adeus. Tchau, 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 tchau.